Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal, né? Hoje eu resolvi fazer um vídeo de uma forma um pouquinho diferente. Eu gosto muito de ver vídeos sobre rotina. Rotina é uma coisa que eu gosto bastante de acompanhar aí, né? Aprender algumas coisas. E eu fiquei com vontade de contar um pouquinho sobre como que é a minha rotina trabalhando como psicóloga, trabalhando online e também criando conteúdo aí. Então esse vídeo ele vai ser num estilo mais de vlog mesmo, né? Eu vou trazer vocês um pouco pro meu dia a dia aí, pra vocês conseguirem acompanhar mais ou menos como que é a rotina de uma psicóloga que trabalha em casa. E o que eu costumo fazer durante a minha semana. Então hoje é domingo, é umas 6 horas da tarde, eu acho, daqui a pouco eu já começo no ETC, e geralmente no domingo eu fico um pouco mais livre ali, ou então eu coloco as coisas que estão atrasadas da semana, ou algo que eu quero adiantar pra semana que vem. Então é um dia que eu deixo bem livre, assim, não é todo domingo que eu trabalho, vai mais de como que eu tô me sentindo ali e se eu preciso fazer alguma coisa. Hoje eu tô arrumada aqui, né, não só pra gravar esse vlog, mas também porque hoje foi um dia que eu separei pra gravar vídeos aqui pro canal do YouTube. Nessa última semana eu acabei pegando um pouquinho mais leve no trabalho aí, porque eu tava bem cansada. Então eu trabalhei mais a parte que tinha relação a atendimentos ali, né? Fiz tudo isso que eu precisava fazer. E meu tempo livre eu usei mais pra descansar, mas eu também ocupei um pouco desse tempo pra me dedicar em relação ao conteúdo mesmo, que é algo que eu tô tentando dar um pouco mais de ênfase aqui nos últimos meses, né? Então nessa última semana eu estudei um pouquinho sobre YouTube aí, eu planejei algumas coisas pro canal, se vocês forem olhar até aqui, né, no canal tem coisas que estão diferentes aí, mudei a capa dele, arrumei algumas playlists, então foi mais essa parte de organização mesmo, né? Então eu dediquei um pouquinho de tempo pra isso. Gostei bastante do resultado. E agora, nesse final de semana, dei uma passeada aí um pouco com a família, né? Fiquei bem descanso mesmo. E por isso eu decidi que hoje, no domingo, eu ia gravar um pouquinho de conteúdo pra próxima semana, né? Pra não deixar ficar essa semana sem vídeo. Então, a partir desse mês, a gente vai ter 2 vídeos aqui por semana. Então, o que eu fiz esse final de semana, né? Antes de começar a semana propriamente dita. No sábado, eu fiz o roteiro de um desses vídeos. E hoje, que é domingo, eu fiz o roteiro do outro vídeo que eu queria deixar esses 2 gravados hoje. Aí eu fui me arrumar e daí depois eu sentei aqui e gravei, né? Eu fiquei mais ou menos 1h30 gravando, eu acho, por aí. Foi uns 40 minutos escrevendo o roteiro do vídeo que faltava também. E eu quis gravar aqui na sala, né, de casa, que geralmente eu gravo no escritório, se for ver o cenário é diferente. Só que durante a tarde aqui a iluminação fica muito boa, então eu queria testar também, né, ver como é que fica gravar vídeos aqui. Então deixei esses 2 gravados. E se eu conseguir, hoje de noite eu quero editar um deles e deixar pronto isso, né? Talvez eu programe ele hoje, ou então eu vou fazer isso amanhã depois que parar de entender. Vamos ver como é que vai ser o dia aí, né? Como é que vai funcionar. Então, pra hoje foi mais ou menos isso. Foi um dia que eu acordei um pouco mais tarde também, né? Então, eu acabei começando a fazer as coisas mais tarde. Agora eu vou arrumar a sala aqui também, que tem algumas coisas jogadas aqui de quando eu tava trabalhando aqui no roteiro, né? Eu fiquei sentada no sofá com um monte de travesseiro junto comigo. E agora eu acho que eu vou fazer um exercício, né? Fazer alguns exercícios ali que a minha fisioterapeuta passou. Depois eu vou tomar um banho, preparar alguma coisa pra comer. E daí de noite eu vou ver se eu descanso primeiro, se eu vou assistir série, porque hoje, domingo, é o dia que a gente vai meio que assistir as séries da semana, né? Aqui em casa a gente tá assistindo, eu e meu namorado, a gente assiste junto. Agora ele tá trabalhando, porque ele trabalha no domingo. E a gente tá assistindo She-Hulk e a Casa do Dragão. Então hoje no domingo, como vai sair episódio novo, a gente vai assistir de noite. E eu vou ver se eu consigo editar o vídeo antes disso, ou então se não der tempo, eu acabo fazendo um pouquinho mais tarde ali hoje, né? Depois eu continuo trazendo aqui pra vocês o que eu for fazendo durante o dia. Boa tarde, gente. Hoje é segunda-feira, agora é 13h03 da tarde. E ontem, depois que eu fiz os exercícios ali, eu fui fazer a janta, depois eu tomei um banho, descansei um pouquinho e depois eu fui editar o vídeo, né? Acabei nem gravando essa parte ali ontem, né? Só peguei um pedacinho da minha mesa pra ver a bagunça que ficava ali. Mas é que eu uso o computador do William aqui, né? Do meu namorado, pra editar os vídeos, que o computador dele é um pouco melhor do que o meu em relação a isso. E ontem ele tava trabalhando ali, ele ficou até um pouco mais tarde, né? Então eu peguei o computador dele ali pelas 11 e daí eu fiquei editando o vídeo que eu gravei ontem até 1 e pouquinho, e daí depois que eu terminei eu já fui direto deitar ali, né, que eu tava bem cansada. E hoje eu não fiz nada pela manhã, né, geralmente na segunda eu não trabalho de manhã, nunca trabalho de manhã, porque geralmente eu marco algumas consultas, então algum compromisso, alguma coisa que tenha eu deixo pra segunda de manhã. E na verdade quase todos os dias eu não trabalho de manhã, né, mais quarta, quinta-feira, depende muito mais da semana, eu trabalho mais de tarde e de noite. Então hoje eu comecei a atender ali às 2 da tarde, eu já tive um atendimento, depois eu vou ter mais 2, e daí vai até às 7 da noite hoje. E depois eu não defini ainda o que eu vou fazer de noite, né? Hoje talvez eu descanse um pouquinho mais, porque ontem foi um dia puxadinho. Tava pensando até sobre isso, né? Tava olhando antes ali, que domingo é um dia que seria normalmente folga, né? Mas ontem eu acabei trabalhando normal, só não atendi, mas eu fiz o roteiro de vídeo, gravei, editei, deixei tudo pronto, né? Então foi um dia de trabalho e talvez de noite eu tire mais pra descansar. Então daqui a pouquinho, daqui a uns 20 minutos eu tenho mais um atendimento. E o que eu faço geralmente antes do atendimento é pegar as anotações que eu tenho do atendimento anterior da pessoa, né? Ver, revisar alguma coisa, ver
ver se foi deixada alguma tarefa, algo pra fazer ali, né, que a gente precisa ver na sessão. E também eu separo alguns materiais, né? Às vezes eu tô usando alguma técnica, algum livro, alguma coisa específica com o paciente ali. Então eu deixo na minha mesa aqui separadinho pra gente usar na sessão. Vou dar um exemplo aqui, né? Hoje eu tô com esse livro aqui, A Mente Vencendo o Humor, que é um livro que eu uso bastante porque ele tem bastante exercícios, né? Ele tem várias coisas que a gente pode usar com o paciente ali. Então ele fica aqui comigo na minha mesa e quando eu preciso dele, né? Eu já sei mais ou menos as páginas que eu vou precisar ali, daí eu passo pro paciente também. Então tem esse tempinho aí de preparação, né? Antes de começar a atender. Depois, às vezes, também eu anoto mais alguma coisa ali, coloco alguma coisa que eu vou precisar lembrar ou que eu vou precisar perguntar pro paciente na próxima sessão. Então tem toda essa questão da organização ali, né? Não é só sentar aqui e começar a atender. A gente se prepara antes e se prepara depois também. Aí depois desse atendimento eu vou ter mais ou menos 1h30, eu acho, livre ali, que eu vou deixar pra programar um vídeo pro YouTube. Então ontem eu editei ele ali e hoje eu vou postar ele, né? Ele vai ir ao ar na segunda-feira, agora às 8 da noite, que eu tô tentando aumentar um pouquinho a frequência aí no YouTube, né? Me comprometi comigo, eu vou tentar seguir certinho pra postar vídeos aqui na segunda e na quinta-feira de noite. Então hoje vai ao ar o vídeo ali, eu só tenho que programar ele pra deixar certinho pra postar. E é mais ou menos isso essa tarde de trabalho, né? Depois eu trago mais atualizações aí pra vocês. Eu tô deixando essa garrafa de água comigo, né? Que ó, já foi quase inteira até agora, né? Eu deixo pelo menos 2 comigo durante o dia, porque se eu não tenho uma garrafa de água, eu acabo esquecendo de tomar água e fico sem, né? E agora, principalmente, tem que tomar bem mais. Eu acho que depois eu vou fazer um chá também pra acompanhar aí. Eu não sei como que vai ser o resto da tarde aí, né? Mas eu acho que eu vou fazer um lanche depois, descansar um pouquinho, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu não costumo marcar atendimentos um atrás do outro, né? De atender. O máximo que eu atendo é 2 ou 3, assim, quando precisa remarcar alguma coisa. Mas eu deixo sempre pelo menos meia hora entre um atendimento e outro ali, pra eu conseguir ter um tempo pra descansar. E pra comer alguma coisa, né? Pra ir no banheiro, pra revisar alguma coisa que eu vou precisar revisar. Então esse tempo que eu tenho entre as sessões é uma coisa que é muito importante pra eu conseguir manter a qualidade do meu trabalho também. Eu já tentei, logo que eu comecei a trabalhar, já tentei colocar 2, 3 atendimentos assim em seguida, depois só 1 hora de intervalo, depois mais 2 ou 3 atendimentos. E eu percebi que era uma coisa que fazia com que eu perdesse muito a minha produtividade ali, né? Fizesse com que eu perdesse muito o meu foco naquilo que eu tava fazendo, e isso não é bom quando a gente tá atendendo. Então eu fui meio que testando, assim, né? Fui adaptando. E hoje em dia eu costumo atender ali no máximo 4, 5 pessoas por dia, porque é o número ideal pra mim. É um número que eu consigo atender focado, eu consigo prestar atenção, consigo dar o melhor que eu consigo pra aquela pessoa ali, que é uma coisa muito importante pra mim. Então eu não marco muitos atendimentos no mesmo dia e tem sido algo muito positivo, assim, né? Que tem ajudado bastante aí na minha rotina de trabalho. Então daqui a pouquinho eu vou atender e já vou deixar um tempinho livre aí pra descansar também, né? Depois que eu programar o vídeo que vai pro YouTube. Eu nem cheguei a comentar, né? Mas eu tô no quarto da minha filha aqui, enquanto ela não nasceu ainda, eu posso usar o quarto dela pra trabalhar. Aqui eu tenho algumas coisinhas dela que eu tava arrumando, ali tem a cama também. E aqui em casa, como a gente trabalha home office, né? Eu e meu namorado, a gente divide o escritório. Então a gente tem um escritório aqui dentro de casa que os dois usam. Só que quando eu tenho atendimento, né? Horário de atendimento, a gente não divide o escritório. Então se eu atendo de manhã e de noite, eu uso o escritório lá. E quando eu atendo de tarde, eu uso o quarto dela aqui, porque daí de tarde ele tá trabalhando. A gente não pode dividir o escritório ali, por causa que enquanto eu tô atendendo, não pode ter ninguém por perto, né? Ninguém pode ter a mínima chance de conseguir ouvir o que eu tô falando aqui. Então por isso que a gente separa isso, né? E eu atendo de tarde aqui no quarto dela, porque a iluminação é muito boa, né? A iluminação natural aqui dá pra gente ver agora assim. Mas também em relação ao isolamento acústico, né? Aqui é mais afastado, as pessoas, ninguém tem a chance de ouvir o que eu tô falando aqui. Então é o melhor lugar na casa realmente pra atender quando tem outras pessoas dentro de casa, né? Que daí é tudo bem seguro aqui, bem separadinho e não tem esse risco aí pro meu trabalho e nem pros meus pacientes. Desde que a gente arrumou o quarto dela aqui, eu acho que eu tenho passado muito tempo aqui dentro, né? Porque eu passo tempo atendendo, às vezes eu tô arrumando alguma coisa e o quarto tá quase pronto, né? Faltam algumas coisas pra gente arrumar nele aqui, mas depois que ela nascer eu vou ficar um tempinho ali sem atender, né? Sem trabalhar nessa parte de atendimento, vou continuar com o YouTube, né? Claro, vai ser mais fácil pra mim porque eu vou conseguir adaptar os horários, né? E já em atendimento são horários fixos, então eu não consigo trocar com tanta facilidade. Depois disso eu vou mudar os meus horários de trabalho pra de manhã, talvez pra de noite, pra ir adaptando, assim, né? Pra eu conseguir usar o escritório lá nos horários que ele não tá trabalhando. Boa noite, gente. Hoje a iluminação não tá das melhores aqui, né? Mas vim só trazer uma atualização do dia de hoje. Hoje é terça-feira, agora é umas 7h30, mais ou menos, e eu parei de atender agora, e hoje foi um dia que foi muito cansativo, né? Porque eu atendi 5 pacientes ali, e fazia muito tempo que eu não atendia 5. Eu tenho colocado ali mais ou menos 3, 4 por dia, porque é um número que fica bem ok ali pra mim, e que não prejudica a minha qualidade no trabalho. Hoje eu acabei tendo mais pessoas, porque amanhã é feriado, algumas precisaram remarcar, daí eu ajustei ali na agenda, né? Então amanhã eu não vou atender, mas eu já separei algumas tarefas aqui pra fazer amanhã durante o período da tarde. Como
como hoje foi um dia que eu atendi bastante, acaba que eu fico um pouco mais cansada ali mentalmente, né? Porque eu tenho que estar presente aqui na sessão, né? Preciso prestar atenção no que as pessoas estão falando e também lembrar algumas coisas de sessões anteriores. E também foi um pouco difícil porque eu fiquei bastante tempo sentada. Então até tirei um intervalo ali no meio da tarde, né? Uma meia horinha pra levantar, tomar uma água, fazer um lanche ali. Fiquei um pouquinho na bola de pilates ali também, né? Fazendo alguns exercícios. Porque quando eu fico muito tempo sentada assim, agora eu acabo tendo um pouco de dor nas costas, né? Então eu fiz algumas coisas pra aliviar. Agora que já é 7h30, terminei tudo que eu precisava em relação ao atendimento, eu vou sair um pouquinho, né? Vou tomar um banho antes ali, depois eu vou preparar alguma coisa pra jantar também e vou deixar o dia pra descansar, assim, né? A noite pra descansar, pra ir desacelerando também pra conseguir dormir. Então hoje nem tem muito o que falar, né? O dia foi mais ou menos isso, acabei não fazendo outras tarefas, né? Hoje foi 100% atendimento e preparação de sessão, né? Que eu separei alguns materiais pra usar com pacientes, eu revi algumas coisas que já tinham sido feitas em outras sessões, né? Então é mais aquilo, o de sempre, né? Quando tem atendimentos aí. Então acabou que foi um dia mais focado nisso. E daí amanhã eu vou fazer algumas tarefas diferentes, mas daí eu gravo aqui também, né? E falo mais ou menos como que tá sendo o dia mais livre, né? Quando não tem atendimento, como que é o trabalho nos dias que eu não atendo. Boa noite, hoje trabalhando de um jeito mais confortável aí, né? Aqui em casa. Agora são mais ou menos 6 da tarde, né? Fui começar a gravar esse vídeo, tocou o sino da igreja, começou o cachorro latir, microfone na escola que tem aqui do lado, então foi uma barulheira, né? Mas agora eu acho que talvez não pegue mais nada no ar. Hoje é quinta-feira, ontem acabei que eu não gravei nada ali, né? Acabei ficando o dia mais de pijama ali, né? Trabalhando algumas coisas mais off. Mas o que eu fiz ontem, né? Ontem eu comecei a editar um vídeo que ele vai pro ar no YouTube hoje, então eu fiz um pouquinho de tarde, depois eu continuei de noite. E eu arrumei algumas coisas em casa ali também, né? Dei uma estudada em alguns casos também, em alguns livros ali, algum material que eu precisava. E foi um dia que eu fiz bastante coisa, então acabou que eu nem lembrei de gravar, né? O que eu tava fazendo ali, mas acabou rendendo bastante ali. E quando vocês forem ver esse vídeo, né? O vídeo de hoje já vai ter saído na quinta-feira. Foi um vídeo que eu gostei bastante de fazer, então ontem na quarta eu editei ele, eu já programei ele pra postar no YouTube também. E hoje, que é quinta-feira, eu comecei o dia atendendo, depois eu tive a minha terapia pessoal, né? Que eu faço geralmente na quinta. Depois eu peguei esse vídeo que eu editei ontem, dei uma revisada nele, fiz um recorte ali pra postar nas redes sociais também. E aproveitei que eu tinha mais algumas horas livres ali no dia pra descansar um pouquinho, ajeitar algumas coisas em casa também. Agora eu atendi das 5 às 6, daí eu tenho umas 2 horas mais ou menos livres aí, depois eu tenho outro atendimento das 8 às 9. E esse atendimento é o último da semana, eu não costumo atender na sexta-feira. E como eu trabalhei no domingo, talvez essa sexta eu fique um pouquinho mais de folga aí, né? Geralmente eu tiro as sextas mais livres pra resolver algumas coisas de casa. Então amanhã talvez eu vá comprar algumas coisas que precisa aqui, ajeitar outras coisas ali e sair um pouquinho de casa também, né? Pra descansar um pouco. E talvez só mais de noite eu vá escrever ali um roteiro pro vídeo do YouTube que eu quero gravar ele no sábado ou no domingo. Então eu tô tentando me organizar aí com os dias de gravar vídeo, porque geralmente finais de semana é um pouco mais silencioso aqui, né? Então eu não preciso ficar esperando à noite. Geralmente eu gravo os vídeos de noite, eu moro perto de uma escola, então durante o dia sempre tem movimento ali, acaba pegando algum barulhinho. E no final de semana já é muito mais tranquilo, tem muito mais silêncio, então se eu tiver vontade eu consigo organizar ali de uma forma melhor, né? Então eu tô tentando adaptar, ver quais dias que ficam melhores pra mim. Então amanhã eu vou tentar escrever o roteiro pra um vídeo ali, pra eu conseguir gravar ele no sábado ou no domingo, né? Porque daí no domingo eu já edito o vídeo que vai sair na segunda. Essa semana foi uma semana que eu trabalhei bastante comparado a outras semanas, né? Em relação ao número de atendimentos, porque eu tô com os atendimentos mais reduzidos agora, né? Principalmente por causa da gravidez também, que eu fico com um cansaço maior, daí acaba que eu não atendo tanto que nem eu atendia antes. Essa semana eu fechei a minha agenda também, né? Não tô pegando mais pacientes novos, porque eu quero dar uma ênfase maior aqui pro canal também, né? Me dedicar um pouquinho mais a isso. Então, nessa última semana que eu tenho feito também, é cronometrar o tempo que eu levo pra fazer as coisas relacionadas a YouTube. Então, eu coloco um cronômetro ali pra mim, marco na agenda também, na tarefa que eu vou fazer naquele dia, quanto tempo que eu levei pra fazer aquilo, porque depois eu consigo ter uma visão geral de quantas horas, mais ou menos, eu levo pra cada coisa que eu for fazer, pra eu ver se é algo que eu consigo realmente fazer ali, né? Se eu posso incluir mais alguma tarefa, se eu preciso tirar alguma, pra ir adaptando realmente, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu tô trocando uma rotina, eu tô trocando uma forma de lidar com alguma coisa ali. Então, primeiro a gente vai testando, vai vendo como que funciona, depois a gente adapta. Então, essa semana acaba que ela é um pouquinho atípica em relação a isso, mas foi uma semana muito boa de trabalho também. E é algo que eu considero bem importante, né? Esses tempos de descanso que eu tenho durante a semana, de ter alguns dias ou alguns horários ali que são um pouquinho mais livres também, né? Que não são cheios de atendimento, porque isso permite que eu trabalhe em outras coisas também. Eu gosto de mesclar um pouco a rotina ali, né? Não ficar trabalhando sempre na mesma tarefa, porque senão acaba ficando muito mais cansativo. Então agora que eu tenho 2 horas de descanso aí, né? Eu vou ver se eu vou fazer alguma coisa, se eu vou escrever algo assim, me dá vontade de escrever, né? Depende muito do que eu tô a fim de fazer ali no momento. E depois eu faço o último atendimento da semana. E daí eu vou realmente descansar, né? Desacelerar, fazer alguma coisa que eu gosto ali, pra conseguir aproveitar o meu tempo de folga. Boa noite, gente. Então
hoje é domingo, agora é umas 6h30 mais ou menos, e dá pra ver que eu não sirvo muito pra gravar esse tipo de vídeo, né? Porque deixei alguns dias aí sem atualização, então eu vou falar um pouquinho sobre como foram esses últimos 2 dias. Geralmente sexta e sábado são dias que eu deixo pra resolver coisas pessoais aí, pra descansar e fazer alguma coisa nesse sentido. Eu já tive uma relação assim com o trabalho bem problemática, né? Até ano passado, eu acho, metade do ano passado, não lembro, que eu trabalhava todo momento que eu tinha disponível ali, né? Aí eu fui adaptando a minha rotina, mudando um pouco isso, porque tava assim meio negativo ali pra mim. Eu acabava me sentindo culpada quando eu ficasse no final de semana sem fazer alguma coisa. E eu tinha muito essa ideia, assim, né, de utilidade, produtividade, que eu tinha que fazer algo ali. E não é verdade, né? Então hoje eu deixo muito mais livre essa parte e eu faço só quando eu realmente tô afim de fazer alguma coisa. Porque o que acontece é que muitas vezes eu fico um pouco entediada ali durante o dia, né? Então tenho uma ideia, quero já começar a colocar aquilo em prática. Então eu vou bem no meu ritmo, eu não fico me cobrando pra fazer essas coisas. Então na sexta-feira o que eu fiz foi escrever o roteiro de um vídeo aqui que eu ia fazer essa semana, né? Que eu acabei de gravar ele. Eu fui fazer isso da noite, né? Que eu já tinha feito tudo que eu queria fazer durante o dia, eu estava descansada, eu tava num momento ali mais que eu tava realmente com vontade de fazer isso. Então eu escrevi esse texto, depois eu peguei e fui estudar um pouquinho ali, né? Anotei algumas coisas, revisei outras coisas que eu precisava também. E no sábado foi um dia 100% de folga. Mas no sábado de noite, né? Bem no finalzinho da noite, eu fui testar algumas coisas sobre iluminação aqui. Porque eu não tava muito satisfeita com o jeito que tava ficando os vídeos que eu tava gravando, porque eu gosto muito mais de gravar dessa forma, assim, né? Que fica a parede, assim, com o ângulo reto ali, e a parede mais clara também. E eu gravava aqui no escritório, só que eu deixava a câmera do outro lado ali, né? Ela ficava ali porque era o melhor lugar pra conseguir ajustar a iluminação, né? Mas aí eu tive uma ideia e resolvi testar essa ideia, né? Eu falei, vou fazer um pouquinho diferente aqui, vou ajeitar, porque aqui fica a minha mesa de trabalho, né? Então eu tava a fim de fazer ali na frente. E daí eu fiquei mais de uma hora ajustando isso, né? Porque toda vez que eu vou arrumar a iluminação, eu testo várias coisas diferentes. Se tá pegando sombra, se a luz não tá estourada. Então eu ainda tô tentando adaptar isso, né? Agora esse vídeo já tá mais ou menos do jeito que eu queria que ele ficasse, né? Ainda falta ver algumas coisas. E essa semana eu quero arrumar essa parede aqui também, né? Colocar algumas coisinhas ali pra ela ficar um pouquinho melhor, pra deixar o vídeo também mais visualmente agradável, né? Que é uma coisa que eu gosto de fazer e que eu acho que vai fazer um pouquinho de diferença aí também. Aí, como ontem eu tirei o dia inteiro de folga, eu até não quis gravar nada aqui pra atualizar, né? Pessoal, fazendo domingo, já tenho coisa pra fazer ali. Aí agora de tarde eu gravei o vídeo que eu vou postar na quinta-feira, se não me engano, eu vou ver ainda ele certinho. E vim aqui pra fazer a finalização desse vídeo, né? Pra encerrar esse vídeo aqui, que eu vou tentar editar ele e postar já na segunda, né? Então, se der tudo certo, vocês vão estar vendo esse vídeo amanhã. Então, o que eu tenho pra fazer hoje de trabalho é só isso, né? Então, eu termino aqui, depois eu vou descansar, fazer alguma coisa ali, e depois eu pego e edito esse vídeo e já deixo ele programado certinho pra ir amanhã. Eu tava pensando hoje, né, sobre como encerrar esse vídeo aqui, e eu vi que a minha rotina, tava tentando ver um pouquinho sobre como que foi a minha semana e tudo, e a minha rotina, ela é minha rotina, né? Então, não dá pra se basear 100% nisso. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que trabalha com psicologia, né? Trabalha na área clínica, trabalha em outras áreas também, porque dentro da psicologia tem várias áreas aí que a gente pode trabalhar e que a rotina é completamente diferente. Então tem pessoas que trabalham de segunda a sexta, com horário fixo ali, tem gente que atende na clínica que atende muito mais do que eu também. Então isso é uma coisa que eu resolvi fazer, né? Eu me sinto confortável desse jeito, eu gosto de trabalhar assim, então eu tenho horários mais reduzidos, né? Eu atendo menos pessoas, porque eu gosto de ter um tempo mais livre ali pra criar conteúdo, também pra ir revisando os casos, porque se a gente for ver, até quando a gente atende menos pessoas, não quer dizer que a gente vai trabalhar menos, né? Às vezes a gente acaba trabalhando bastante ali também, porque a gente precisa estar se atualizando, precisa rever o caso que a gente tá atendendo, procurar alguma coisa pra usar com aquele paciente. Então, pra mim, não seria nada bom se eu tivesse uma rotina ali de 30 pacientes, 40, trabalhar várias horas por semana, né? Então eu coloquei uma média de 10 a 15 no máximo, né? Não atendo mais que 15 pessoas, porque é um número que eu me sinto confortável, que eu sei que eu vou conseguir dar o melhor ali enquanto eu tô atendendo, que eu não vou ficar extremamente cansada, que eu vou conseguir realmente ficar presente enquanto eu tô atendendo aquelas pessoas. Atualmente, a minha agenda tá mais reduzida ainda, né? Agora eu parei de pegar pacientes novos, porque eu tô focando um pouco mais na produção de conteúdo aí. Então até aumentei a frequência de vídeos aqui no YouTube, porque é uma coisa que realmente eu quero dar ênfase nisso. E é nisso que eu digo que a minha rotina é diferente, né? Tem pessoas que trabalham com a psicologia clínica, que a rotina dessas pessoas vai ser atendimento, vai ser rever casos, vai ser estudar, vai ser fazer supervisão. Então vai ser isso, que são coisas que eu faço, só que em quantidade menor, né? Eu faço, atendo menos pessoas, então não tenho tanto trabalho dentro dessa parte. E a minha rotina, ela é diferente porque eu foco muito na produção de conteúdo. É uma coisa que eu gosto de fazer e que eu tenho dado cada vez mais ênfase no meu trabalho. E eu considero isso realmente como uma parte do meu trabalho. Então eu tenho que ter um tempo para essas duas coisas. Então eu divido a minha rotina em mais ou menos em metade do tempo agora para atendimentos e essa outra metade para produção de conteúdo. Então por isso que eu preciso ter um tempo para isso. E ultimamente eu tô mudando um pouquinho aí, né? Tô tentando adaptar, ver quais são os horários que ficam melhores para mim também, porque às vezes eu tenho um pouco mais de energia para fazer de manhã, tem dias que é melhor
melhor fazer de noite, depende muito de como que tá sendo o meu dia de trabalho. Em dias que eu atendo mais pacientes, né, que geralmente na segunda e terça que eu tenho bem mais atendimentos do que nos outros dias, nesses dias geralmente eu tento não fazer nada nessa outra parte do trabalho, né, de produção de conteúdo. Eu só faço alguma coisa nesses dias quando eu não tô muito cansada. Acho que pra resumir bem, a minha rotina ela é completamente flexível, né, eu vou adaptando, vou colocando o que eu acho que fica melhor. Então isso é uma coisa que eu gosto muito do meu trabalho, né, que eu consigo ir fazendo as coisas conforme o meu ritmo ali. Eu não preciso ter um ritmo extremamente acelerado pra conseguir ser produtiva, pra conseguir fazer um bom trabalho ali. Então a forma que a minha rotina tá hoje em dia, ela tá sendo muito boa pra mim. Também porque agora nos meses finais da gravidez também, né, eu fico um pouco mais cansada com algumas coisas, então eu tendo essa rotina flexível, eu consigo respeitar muito do que o meu corpo tá precisando naquele momento também. E hoje, né, que é domingo, foi um dia que eu não tava muito afim de fazer alguma coisa, mas eu precisava gravar esse vídeo pra quinta-feira. Então eu deixo flexível desse jeito, porque eu sei que mesmo se eu não tiver vontade de fazer, eu vou fazer aquilo, porque eu tenho trabalhado muito essa questão da constância, da consistência, de fazer as coisas mesmo quando eu não tô com vontade de fazer, né? Porque nem sempre a gente vai estar com vontade de trabalhar, né? Se fosse trabalhar desse jeito, não ia dar certo. Então eu confio que eu consigo deixar a minha rotina flexível, porque eu vou conseguindo fazer o que eu preciso fazer. Então é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante nos últimos tempos, isso também, né? Essa questão da disciplina, de me comprometer a fazer alguma coisa e realmente fazer aquilo. E como eu me comprometi agora a fazer 2 vídeos por semana, eu realmente precisava gravar esse vídeo hoje pra eu conseguir editar ele hoje, começar a editar ele, pra eu não me atropelar ali ao longo da semana, né? Então se tu tá tentando montar uma rotina e adaptar, ver quais são os melhores horários pra ti, é muito através do teste. Eu vou testando, vou vendo como que vai funcionando, né? Eu já não achei muito bom gravar no domingo aqui, porque eu pensei que se eu tivesse feito isso antes, eu teria um pouquinho mais de folga pra fazer as outras coisas. Então pra semana que vem, eu posso testar isso de uma forma diferente. Posso tentar começar a fazer isso na sexta-feira, deixar meio pronto e deixar o domingo mais livre. Então é isso que eu digo, né? A gente vai testando, é muito teste. A gente vai ver o que vai ficar melhor pra gente. E a minha rotina, ela tá assim hoje em dia, né? A forma como que eu tô lidando com ela aí. Daqui 1 mês, daqui 2 meses, pode ser que a minha rotina seja completamente diferente do que ela tá hoje. Eu vou fazendo aí o que eu acho que é melhor pra mim e eu acho bem importante apontar isso, né? Que a gente não tem que ficar se comparando com a rotina de outras pessoas. Porque teve aquela época que eu trabalhava muito, que eu ficava pensando nisso, né? Eu me sentia muito mal quando eu achava que eu não tava fazendo o suficiente, porque tinha aquela ideia da, não, tem que fazer muita coisa, tem que estar sempre produzindo. Me sentia até meio culpada ali por descansar e isso foi uma coisa que ao longo do tempo, e com a terapia e também, né, que eu fui meio que abandonando um pouquinho isso. Então por isso que eu defendo muito, eu acho muito importante a gente sempre ver o que fica melhor pra gente. Ignorar um pouquinho, né, como que é outras pessoas, como que é a rotina de outras pessoas, o que elas estão fazendo, o que elas estão deixando de fazer, porque isso é uma coisa que não ajuda em nada. Então eu quis fazer esse vídeo aqui um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a fazer. Eu gosto muito de ver esse tipo de vídeo de rotina, né, de como que funciona cada trabalho, e eu quis trazer um pouquinho de como que funciona o meu. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que acompanham o canal que são estudantes de psi, outras que são psicólogas também, então eu acho legal compartilhar um pouquinho pra gente ver também como que é, mais ou menos, né, como que é a diferença de uma área pra outra, de formas de trabalhar também, e pode ser que tenha alguém aí também que tá se interessando em estudar psicologia, ou então ir pra essa área clínica, então pra mostrar um pouquinho como que é a minha rotina trabalhando com isso. Se vocês quiserem um outro vídeo, né, mostrando talvez uma outra semana, que seja um pouquinho diferente, ou então até uma continuação aqui, é só me contar aqui nos comentários que eu posso trazer mais vídeos e tentar fazer de uma forma diferente também, né, mostrar um pouquinho mais o dia a dia, né, porque agora eu trouxe mais atualizações, não gravei todos os dias, porque é a primeira vez fazendo um vídeo assim também, né, eu vou aprendendo aí com o tempo. Então se tiver interesse, é só me contar aqui. E agora temos vídeos aí no canal também, toda segunda e quinta, às 8 da noite, então só se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo novo.